Olá, meu amigo, tudo bem com você? Quer crescer mais, se diferenciar dos seus concorrentes? Então, invista em comunicação. Isso pode fazer toda a diferença. E o Flix Entrevista de hoje traz as ferramentas e as soluções para você entrar por este caminho. O Flix Entrevista começa agora. O mundo mudou. Está mais acelerado. E às vezes, parece impossível acompanhar. Mas não se desespere. Aqui no Flix Entrevista, a gente traz para você uma direção, principalmente quando a gente fala de comunicação, expansão digital. No Flix Entrevista de hoje, eu estou recebendo aqui, olha, o Scrum Master na área de criação e-commerce do Martins, David Frois. David, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado você, Mônica. Obrigado também ao pessoal do Flix pelo convite. E bora aí tirar as dúvidas do pessoal do varejo. Quando a gente fala de comunicação no varejo, como é que se faz isso? A comunicação vem mudando muito com o tempo, principalmente nesses últimos anos, e no último ano, inclusive, por causa da pandemia, ela se tornou muito palpável por todo mundo. Então, a empresa que ela não está principalmente na parte de comunicação estratégica e também levando em conta toda a parte de estratégia mesmo de comunicação no meio online, ela está um pouco para fora. Então, por que hoje a gente tem que focar tanto na parte de ferramentas? Porque o seu cliente ele tem que ele tem que ver sua loja disponível em vários canais. Então, se hoje você não é visto, você não é lembrado. Então, se o seu cliente entrar em algum site e não ver, ou buscar, fazendo um buscador mesmo, procurar sua loja, e você não estiver lá, você acaba perdendo venda porque você não está disponível para ele. Então, esse é o canal que hoje a gente tem que seguir, e seguir com a ascensão digital que a gente está tendo hoje para chegar até esse cliente. E aí, quais as ferramentas que eu tenho, para poder estar cada vez mais perto e mais na memória do meu cliente? Hoje tem vários tipos de ferramentas, não vou ser sincero, não tem uma receita pronta. Entendi. Então, como a gente tem várias ferramentas, o interessante é que você veja o perfil do cliente que você já tem hoje e, principalmente, qual cliente que você quer atingir. Às vezes, a receita que é do seu concorrente pode ser que não funcione para você. Então, hoje a gente tem desde a parte de mídias pagas, às vezes o que funciona mesmo para sua loja é um tabloide de ofertas, mas você não precisa fazer só isso. Já tem uma mídia impressa, por que não fazer uma mídia online junto para esse cliente? Por que não colocar uma forma de integrar o offline com o online? Porque quando ele está no online, por mais que seja desatualizado o seu tabloide, por exemplo, se ele estiver num grupo do WhatsApp, ele sempre vai estar atualizado. Então, é uma forma de você diminuir tanto o seu custo, mas ao mesmo tempo estar disponível para esse cliente de várias outras formas. E ferramentas vai indo, tanto da parte de mídia paga, estratégia, tem até pesquisas que você pode fazer no seu próprio ponto de venda, e isso vai trazendo retorno tanto para você, tanto para o seu cliente. Você vai conhecendo ele com mais frequência e fazendo ações junto com ele, não só passando informações para ele. E aí a gente tem o WhatsApp, que você falou do grupo, a gente tem as redes sociais, e aí tem um outro tipo de comunicação que eu gostaria, junto com os nossos amigos, de saber se também pode ser uma alternativa. Mala direta. A mala direta ela é meio polêmica. Sim, porque ela já foi bem vista, hoje em dia ela não é tão utilizada, eu digo que ela deu uma transformada, digamos assim. Hoje em dia não é todo mundo que envia alguma coisa para o cliente diretamente para ser atingido, mas ela foi totalmente mudada durante o tempo para justamente personalizar e ao mesmo tempo trazer o cliente de uma forma criativa, digamos assim, para o cliente lembrar de você. Então, quando você vai comprar alguma coisa numa loja, não necessariamente você precisa enviar alguma coisa diretamente para aquele cliente. Você pode encantar ele diretamente ali. Se você tiver uma loja de eletrônicos, por exemplo, junto com essa colinha, por que não mandar um recadinho, vem com cupom na próxima compra? Uma balinha que seja para lembrar o cliente que você fez alguma coisa diferente. Então, é muito personalizado. Pode funcionar uma coisa para você, pode funcionar outra coisa para o seu cliente e para os seus concorrentes, mas isso vai variando conforme você vai fazendo e conhecendo justamente o seu cliente. O ponto é esse, você vê o que você quer oferecer, qual é o investimento que você quer fazer, mas ao mesmo tempo pegar esse feedback do cliente para ver se ele está sendo impactado. Se ele não estiver sendo impactado, não troca a adiantou, vertente. Isso. Porque ele pode chegar e falar assim, nossa, muito obrigada, eu gostei daquele cupom que você me deu. Quer dizer, o próprio
consumidor, ele pode dar esse feedback, de mostrar para ele qual comunicação, qual ferramenta de comunicação está funcionando. Perfeito, porque ele que vai dar a coisa de graça para você, porque se foi bem maltratado, ele vai te dar isso de graça, essa informação que é o que vem mais rápido. Se ele foi bem tratado, é melhor ainda que de uma forma bem orgânica e sem você fazer tal esforço e um gasto exclusivo ou muito alto, ele já vai te dar esse feedback totalmente ali. É bate-pronto para ele, bem direto. A gente tem as redes sociais e vocês, né, que são da área aí de e-commerce, do marketing, mostram para a gente como essa comunicação nas redes sociais cresceu. Mas eu também posso ter, a gente falou do WhatsApp agora há pouco, né, desse online e físico, mas assim, eu posso investir em outras mídias? O rádio cresceu bastante. Sim, o rádio ele voltou muito, a televisão ela deu uma queda, mas voltou a crescer também, mas justamente o que a gente já está conversando aqui. Por que não vincular canais de mídia paga? Eu posso começar na TV e continuar no site, eu posso falar dentro do rádio, numa comunicação, que ele pode chamar você no WhatsApp, é bem essa linkagem que a gente deve fazer. E é importante que também você veja se vale a pena estar presente nas redes sociais, sim, para ter esse vínculo de todos os canais, e ao mesmo tempo para gerar um contato orgânico com o seu cliente. Se você fez uma coisa bem legal com o seu cliente e ele quer demonstrar aquilo de alguma forma, se você não tiver em rede social, ele não consegue te marcar, por exemplo. Então você está fazendo forma, você está impactando e cutucando ele para que venha de forma orgânica e ele te dá algum tipo de retorno depois. Às vezes a gente fica triste que a gente vai lá marcar o arroba de alguém e não tem essa pessoa disponível lá. E principalmente experiências, hoje muitas das pessoas querem mostrar o que elas estão recebendo, muitas vezes quando for diferente. Então, se você não está disponível para aquele cliente, você acaba perdendo alguma oportunidade de retorno orgânico que seria de graça. Só para a pessoa entender o que é isso, né? Esse orgânico. Desculpa. O orgânico é quando o seu cliente, ele faz, seu cliente ou qualquer outra plataforma, você consegue gerar conteúdo de forma não paga. Então, eu não preciso pagar para que isso aconteça e o cliente vai justamente fazer uma publicidade de graça para vocês, que a gente chama de mídia orgânica. A comunicação também se faz dentro da loja. Você falou de linkar uma mídia com a outra. Lá no meu supermercado, na minha farmácia, eu posso também estabelecer essa ligação? Ou seja, eu tenho ali o amaciante, eu posso trazer o sabão em pó, posso trazer o perfume de roupa, eu posso fazer esta comunicação que também agrada o meu cliente? Totalmente. Essa é uma das estratégias que mais funciona, principalmente no supermercado. Já parou para pensar que às vezes o cliente ele não leva o seu produto, o produto que está lá, ou não aumenta o ticket médio, porque ele não acha o produto ou ele não lembra que tem que comprar? Então, existem várias formas de até utilizar mesmo a psicologia, mesmo que ele não esteja vendo isso, mas a gente está pensando por ele, literalmente pensar para ele, para que aumente o ticket médio dele. Então, é justamente esse exemplo que você passou para ele fazer a compra. Ou quando ele estiver no açougue, por exemplo, por que não colocar algumas massas, alguns outros produtos e falar, por que hoje não é o dia da lasanha? Então, dá para aumentar muito o ticket médio do cliente nisso e você vai estar pensando para ele. Quando você pensa para ele, ele vai fazer alguma compra por impulso, mas ao mesmo tempo ele não vai estar vendo isso. Então, a gente acaba cortando um pouco essa jornada para ajudar ele e, ao mesmo tempo, aumentar também o giro dentro da loja. A criatividade também, quando se fala de comunicação, não é, David? Totalmente. Se a criatividade não estiver ali perto, ela vai acabar não impactando o cliente. Você fica fazendo sempre a mesma coisa, todo mundo faz. Então, não precisa só sempre fazer a mesma coisa. Então, a pessoa brasileira ela é muito criativa. Então, utilize essa vertente, essa característica do brasileiro de criatividade mesmo, porque a criatividade vende, não tem como. A gente tem hoje o mundo do QR Code. Sim. Né? Em tudo a gente vê o QR Code. Também é uma forma de comunicação no varejo e de que forma eu posso utilizá-la para o meu benefício? O QR Code antes não era usado muito, né? Ele deu um aumento muito com a pandemia porque tinha que juntar o online com o offline. Então, às vezes a gente não tinha um tempo para passar toda a informação naquele tempo da TV ou daquele vídeo, ou o cliente estava com pressa dentro do mercado. O QR Code é uma extensão para você continuar comunicando com o cliente. O exemplo que eu dei lá no começo, por exemplo, o tabloide. Você pode colocar lá um QR Code para ir para o grupo do WhatsApp e sempre vai estar atualizado com essas demandas e essas promoções que você vai ter no seu estabelecimento. Para baixar o aplicativo, ir para as redes sociais, até para pagamento. Hoje com o Pix, se você tiver um QR Code lá na sua loja, ele não precisa de encostar em nada. Literalmente ele vai ler o QR Code.
E muitos celulares já vêm com isso implantado, não precisa nem de baixar aplicativo. Mas é muito fácil de explicar isso para o cliente, é muito natural também esse aprendizado para continuar utilizando o QR Code que veio aí muito para ficar. David, para a gente encerrar, quem não se comunica perde venda? Totalmente. Não comunicou, vai perder a venda. Tem aqueles clientes, sim, que eles já têm esse relacionamento com você, ele vai lá e já está fiel, mas se você quer continuar estando assertivo no mercado e também trazendo esses leads, que são esses clientes novos, para o seu negócio, você precisa comunicar, cada um do seu jeito. Às vezes vai ser pelo próprio tabloide, vai ser diretamente na loja, às vezes ele vai querer esse grupo do WhatsApp. Então, se você não comunicar, o cliente não vai ficar marcado. Tecnicamente, hoje, principalmente no meio online, você não existe. Vai ficar muito à mercê daqueles clientes que já têm essa rotatividade na sua loja. E o que a gente fez aqui foi o quê? Comunicar. A gente trouxe para você, meu amigo varejista, minha amiga varejista, essa oportunidade, esta forma de você estar atento para se comunicar e, claro, aumentar suas vendas e trazer mais clientes para a sua loja. E eu preciso agradecer ao David Frois, que é Scrum Master na área de criação e-commerce do Martins, com a gente aqui hoje, trazendo essas dicas importantes. Volte sempre, viu, David? Eu que agradeço e a gente está sempre disponível aí para ajudar a evoluir o varejo. Muito bem, é isso. É a evolução do varejo junto com o Flix Entrevista. Um grande abraço para vocês.